Essa notícia aqui parece que pelo título foi até eu que escrevi, só que não. E apesar de ser um título que você pode imaginar que é, de novo, alguém reclamando dos políticos e vamos falar mal dos políticos mais uma vez, ela tem alguns elementos interessantes que eu quero compartilhar. Na verdade, essa é uma coluna de opinião do Shigeki Miyajima, que ele é um fotógrafo e ele quis expressar um pouco sobre as suas percepções referente ao terremoto que aconteceu em Kumamoto e a festinha, a festinha que estava rolando ali perto, onde a galera fez logo após o terremoto para arrecadar fundos. Então vamos entrar fundo nessa notícia aqui, porque tem alguns pontos interessantes, principalmente ali no meio da notícia, que existe um grupo político assim inesperado que estava nessa lista, que é a oposição, e eles estavam ali. Então segura esse detalhe aí que a gente já chega lá. A matéria diz, o título diz: Políticos incompetentes e foram os japoneses que os elegeram. A matéria saiu hoje, dia 6 de agosto de 2026, às 1 hora da tarde. Fala sobre política e autonomia local. É, Ele começa a matéria dessa forma: o terremoto que atingiu Kumamoto na noite do dia 28 do mês passado, com intensidade máxima de 7, foi um desastre de grandes proporções. Muitos moradores ainda vivem com medo de tremores secundários e sofrem com um calor intenso em abrigos precários. Diferentemente de outros grandes terremotos, é fácil imaginar o imenso desgaste físico e mental de viver sem serviços essenciais como eletricidade, água e gás em pleno verão. Putz, cara, isso aí é verdade. O verão daqui é terrível. Não consigo nem imaginar o que eu faria numa situação dessas. Então é assim, fica com o olho aberto, dependendo do lugar que você for mandado aqui no Japão. Porque se você cai numa área dessas que tem um terremoto forte, você tem que ter a sua sacolinha ali de primeiro socorro, senão você vai estar literalmente vulnerável a todos os males e um dos maiores que é esse calor do verão. Mas bora lá. Aí ele fala um pouco, descreve um pouco essa situação do terremoto e a parte curiosa, uma das partes curiosas que vocês devem guardar é essa parte aqui que ele fala o seguinte: ao longo de 40 anos como fotógrafo, viajei e documentei desastres naturais, incidentes, acidentes e conflitos, tanto no Japão quanto no exterior. Eu sou profundamente impressionado com a diligência, a perseverança e o espírito altruísta de serviço do povo japonês. Tenho orgulho de ter nascido japonês e de ser japonês. Então o cara tá gritando aqui: soberania, soberania, eu sou japonês, Nihonjin first. Então o cara aqui tava levantando a bandeirinha do Japão, com orgulho. Até que ele me fala o seguinte: na província vizinha de Fukuoka, a minto, um pouco antes, se você estiver vendo a matéria, os maiores inimigos em áreas atingidas por desastres como essa são a indiferença do povo japonês e os políticos incompetentes que dificultam o processo de recuperação. Na província vizinha de Fukuoka, um membro sênior do infame grupo parlamentar do Partido Liberal Democrático, o PLD, organizou uma festa com cerveja para arrecadar fundos políticos, convidando comediantes logo após o terremoto. Mesmo depois de ser flagrado, esse membro sênior declarou descaradamente: eu estou feliz por ter feito isso. Isso aconteceu em um momento em que o público já os estava examinando de perto por questões financeiras. Não se trata de coragem, é pura estupidez. Então você vê que esse partido aqui, PLD, é o partido que ele está no poder há muito tempo aqui no Japão. E ele seria até então considerado um partido, entre aspas, de direita daqui do Japão. O tal conservador que existe aqui, onde as práticas econômicas, como vocês todos sabem, estão longe de qualquer aspecto de direita ou centro que vocês podem imaginar. Mas
O ponto interessante é onde eu vou tocar agora, porque vejam bem o que diz essa parte da matéria. Ele vai falar sobre a oposição que estava ali. Nem mesmo os partidos de oposição têm direito de criticar esse grupo da Assembleia da província de Fukuoka, apesar de defenderem veementemente a proibição de festas de arrecadação de fundos políticos. Dirigentes do Partido Comunista compareceram à festa de arrecadação de fundos políticos do governador de Okinawa, Demi Tamaki, e até mesmo proferiram um discurso de incentivo. Outros partidos de oposição também estavam presentes. Bem, foram os japoneses que elegeram esses políticos. Retiro humildemente o que disse antes. Sinto vergonha de ser japonês. Ai, cara, tem muitos pontos interessantes aqui. O primeiro é que o cara, ele tá meio que vivendo uma desilusão, né? Que ele tá super feliz da parte positiva do Japão. Só que, em contraste, ele vê esse comportamento da casta política fazendo merda atrás de merda. E aí você percebe que aqui no Japão, cara, a direita, os partidos de direita e de esquerda, eu acho que assim como no Brasil também, todos eles juntam as mãos por baixo das cortinas, cantam ciranda cirandinha, vamos todo mundo foder o povo, porque não tem outra explicação para você ver esse tipo de ação, né? Da galera fazendo festinha, celebrando terremoto, tanto a esquerda quanto a direita junto ali, compartilhando arrecadação de fundos. Então você vê que, assim, não é à toa que o povo japonês ele se desligou completamente da política aqui. Você vê muito se falar de jovens que não se importam tanto com a política, justamente porque não tem esperança, cara. Você pensa que o partido, o tal, entre aspas, extrema-direita do Japão iria colocar o Japão no lugar? Não vai, cara. Assim como o Trump ali, ele tá mais tentando ferrar toda a economia através de baixar o poder ali do dólar. Aqui acontece a mesma coisa. Você tem uma direita que não permite a economia fluir do jeito que deveria fluir. Você só tem o circo, né? Que é o combate entre a esquerda e a direita. Estão fazendo aquele teatrinho para separar as pessoas. Porque uma vez que você separa as pessoas é mais fácil você dominá-las. E fazendo o mesmo jogo que foi feito na América e aí no Brasil também. Você tem aí os japoneses cada vez mais politizados entre esquerda e direita. Alguns eles conseguem perceber o que está acontecendo e criticar justamente aonde que mais dói, que é a prática de política econômica, onde o poder eu esqueci a palavra, o power purchase, o poder de compra do japonês está em detrimento. Então tem as pessoas que estão criticando e tocando logo no ponto crítico do país. E aí você vê que tem japonês aí pirando já, né? Que embora eles sejam muito nacionalistas, né? Soberania, soberania. Eles acabam caindo nessas contradições quando você aponta o que os políticos andam fazendo. E aí você vê, né, que o Japão ele está caminhando a passos largos para ter o mesmo estilo de política do Brasil e América, essa dualidade. E a economia que é bom é, assim, por água abaixo. Infelizmente, aqui a gente não tem a vertente liberal que existe um pouco mais forte aí nas Américas. Mas enfim, essa é a notícia que me chamou a atenção hoje no Japão. Caso vocês curtem notícias referentes ao Japão, considere se inscrever no canal. Deem o joinha para fortalecer e fique à vontade na seção dos comentários. Falou e até o próximo vídeo.